E aí, pessoal, voltei. Então, vamos seguir aqui a linha de raciocínio que a gente estava estabelecendo. É, claro que eu estou dividindo essas partes, porque o tema é complexo e se ele ficar dentro de uma parte só, ele pode atingir a casa da uma hora e meia. Então, é melhor que a gente divida isso em partes, até para que fique um pouco mais diluído todos os assuntos dentro do tempo, né? Como diz São Tomás de Aquino, filia veritas temporis, né? Então, a verdade é filha do tempo. Vamos considerar todo o nosso progresso aqui em termos também do como pode ser absorvido. Melhor ser absorvido ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente vai falar aqui daquilo que eu considero como o contexto paradigmático, né? Vamos começar pelo menos. Não sei se eu vou conseguir tratar todos os eventos, mas vamos lá, né? Esse contexto, ele é muito importante porque ele contém ali eventos que trazem a mudança de um paradigma. Como a gente disse, o paradigma, ele é um campo onde as novas ideias ou os novos desenvolvimentos das ações humanas, sejam elas por tecnologias ou até mesmo por linhas de condução cívica, são desenvolvidos. Então, esse campo, quando ele é alterado, tudo que o ser humano está produzindo é alterado junto. Então, a alteração do contexto de um paradigma também é algo muito importante, ou seja, quais eventos estão sendo colocados ali para que esse paradigma, de certo modo, se altere, né? E a gente vai começar com alguns eventos, um deles está precedente à alteração do paradigma, mas ele é tão importante que não tem como não mencionar, que é o surgimento ali da manipulação da eletricidade, inclusive para uso comercial. A gente sabe que a eletricidade ela já é conhecida desde que um raio é visto, né? No entanto, eh, a manipulação dessa eletricidade é o que traz para nós a capacidade, inclusive, de ver esse vídeo, né? Então, olha só a implicação que a gente tem com o uso da eletricidade, né? Primeiro, o desenvolvimento ali de um motor de indução baseado na corrente alternada foi desenvolvido por Nikola Tesla em 1887. Não é só isso que esse indivíduo fez, ele fez maravilhas nessa terra, né? Ele conseguiu ali desvelar muitos princípios da realidade, inclusive deixando para nós muitos símbolos, como a importância ali da consideração do que são referentes relacionados à energia e frequência, porque a gente está falando da palavra, mas o que ela significa de fato? Qual que é o referente dentro dessa palavra? Para onde ela está nos apontando, né? Referente seria aquilo real, no qual é necessário criar um signo, ou seja, um símbolo, né? A própria palavra energia, né? Então, se a gente fala energia é tudo e nada, né? Que tudo é energia, se a energia é tudo, então a energia é nada. Obviamente, a gente considera a energia somente como um signo que está apontando para alguma coisa. Então, a gente fala, energia elétrica. Então tem uma significação direta que está mostrando um referente. A energia elétrica, para ele, foi uma descoberta em modo de manipulação. Ele conseguiu fazer com que essa energia ela fluísse dentro de uma corrente, né? Então, a corrente alternada, ela acabou fazendo com que a energia pudesse ser conduzida dentro de um sistema. E se ele está sendo conduzido dentro de um sistema, a gente pode colocar coisas nas pontas desse sistema que são alimentadas por essa energia, né? No final das contas, a gente tem tudo que a gente tem hoje, né? Então, o Tesla, ele, inclusive, né, fez o desenvolvimento até de energia sem fio, que, no final das contas, tem o seu uso muito vetado até hoje, de certo modo, tem uma limitação incrível no uso dessa tecnologia, tecnologia de raios lasers, como a gente hoje utiliza em laboratórios, também sai tudo ali de um protótipo de Tesla, né? No final das contas, esse ser foi um gênio e ele tinha uma conexão com a metafísica de um modo diferente, fazendo com que as coisas que ele pensasse para ele não fossem extraordinárias, porque para ele era comum que os pensamentos gerassem o que de fato geraram. Por isso que ele conseguiu produzir essas tecnologias. Mas para nós parece algo completamente extraordinário, né? Então, como que esse ser pensou, né, nessas coisas? Como que ele disse a importância dos números 3, 6 e 9 de uma maneira tão assertiva que hoje a gente simbolicamente atrela esses números
a determinadas correntes, né, a determinados modos de pensar. Até porque são números primordiais dentro ali de uma configuração específica. Então, olha só, ele está trazendo não somente tecnologias, mas símbolos da realidade profunda para nós. E essas duas coisas estão atreladas, né? Inclusive, ali, né, já no século XIX, no finalzinho dele também, a gente tem o início da era quântica, porque Max Planck ele já estava pensando em tudo isso, né? A partir de tudo que estava acontecendo ali no final do século XIX, Max Planck, que é um gênio também, figura genial da história, né? Ele que deu os postulados mais fidedignos para que se construísse aquilo que a gente chama de era quântica. Então, essa é a verdadeira mudança do paradigma dentro da tecnologia. É quando o Max Planck ele coloca para nós os seus estudos relacionados à mecânica quântica, especificamente ali uma física quântica abrangente em termos de cálculos que permitia novas investigações, investigações que com 27 anos ali, muitas conferências, ele reuniu, inclusive ele deu ali o ponto de partida para que vários gênios se reunissem em conferências, e essas conferências elas ocorreram em determinado local, e tiveram vamos dizer assim, vários eventos relacionando essas conferências. As conferências tinham como objetivo reunir os maiores pensadores desses campos, dos campos da física, da química, e conseguir chegar a um consenso sobre o paradigma quântico para dar diretrizes, né, fazer com que o paradigma de fato fosse firmado. Então esse campo ele ia ficar, vamos dizer assim, um solo bem firme, né? Então eles estavam tentando mais ou menos terraplanar esse solo, deixar ele bem bonitinho para começar a construir coisas em cima dele, né? Que inclusive depois disso, né, depois da interpretação de Copenhague, que aconteceu em 1927, a gente tem ali o firmamento, né? O firmamento do novo padrão quântico, de observação da realidade, e também novos campos de estudo, novas modalidades ali de investigação dessa realidade, que são escalas extremas, né? Muito para fora, muito para dentro. A gente é melhor nos focarmos no muito para dentro, né? Que é muito mais fácil de investigar, inclusive porque os nossos aparatos, as nossas tecnologias, elas são feitas hoje em dia para se direcionar às escalas mais diminutas como um modo de criar novas tecnologias, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em microchips, então, até mesmo a geração dos computadores, dos celulares, ela advém dessas escalas muito internas, né? Quando a gente está falando da interpretação de Copenhague, a gente está falando da reunião ali de gênios na sua quinta conferência de Solvay, aconteceu em outubro ali de 1927, e tem gênios ali dos mais diversos, né? Tem Ernest Schrödinger, que é conhecido ali pelo gato de Schrödinger. Também temos ali Werner Heisenberg e Niels Bohr, que são os fundadores dessas conferências, precisamente. Grandes gênios, né? A gente tem o Werner Heisenberg com o princípio da incerteza ali sendo fundado, ou seja, dizendo que a gente não consegue estudar tudo da realidade no mesmo momento, em que a gente precisa sempre fracionar o nosso foco, pelo menos o foco instrumental, ali que eles utilizavam o foco de uma pesquisa específica, de uma investigação, porque todos os elementos eles não se apresentam a nós de uma maneira de uma vez só, né? Então, eles se apresentam um ou outro, né? Você pode estudar isso ou aquilo, então você tem que escolher. Então, tem uma incerteza dentro da completude ali de informações que estão sendo passadas dentro de um experimento ou da própria investigação como um todo. Isso o Werner Heisenberg já determinou para nós, né? Mas quando a gente estava falando de Wolfgang Pauli também, a gente tem o princípio da exclusão, onde a gente sabe que a matéria ela ocupa determinadas medidas e elas têm uma sobreposição em muitas coordenadas, mas em uma ou mais coordenadas elas não se sobrepõem. Bom, enfim, esse daí é um tema muito complexo, não vou adentrar, mas olha só o nível de compreensão que eles estabeleceram para nós. O nível de compreensão da interpretação de Copenhague, ele nos diz que mesmo que você contenha todas as variáveis no experimento, a própria observação indireta desse experimento ou planejamento do experimento em questão já altera o resultado do experimento.
Ou seja, observar a realidade sem interferir nela faz com que você obtenha eh, menos informações e essas informações elas contêm uma precisão maior. Mas se você quiser obter mais informações sobre um evento em questão, contendo as suas variáveis, ou seja, fazendo uma experimentação, você também ali cerceia a exatidão dessas informações. Então elas acabam ficando confusas, né? Tem informações de um lado e de outro, elas não se compatibilizam muito bem. Então, tudo isso que ele está dizendo é que o próprio observador interferencia no experimento o tempo inteiro, dando para nós a impressão da intrinsecabilidade quântica, ou seja, de que a matéria, ou mesmo do emaranhamento quântico, né, que a matéria está emaranhada, totalmente fundida em um ponto essencial. Então, esse ponto essencial faz com que tudo no universo esteja, de certo modo, correlacionado. E isso acaba abrindo ali a muitos eventos que são considerados por nós como eventos metafísicos, eventos extraordinários, né? Acontecem por conta de aberturas dadas pela própria realidade, não são alterações das leis da realidade, não é o paranormal, não é o sobrenatural. Na verdade, é um natural ou uma física, uma natureza que ela é, de certo modo, desconhecida porque faz mais parte da essência do que da sua concreção, daquilo que ela formou, né? Então, ela não é matéria bruta, ela faz parte ali de energias, frequências que muitas vezes alteram micropontos na realidade, faz com que a gente perceba de maneira diferente ou com que um objeto, ou um cenário, um evento se exiba de maneira diferente. Mas tem ali uma causa por detrás, e a gente pode perceber isso quando esses físicos começam ali a abrir uma caixa de Pandora e ver um monte de coisa que a gente não estava vendo. Inclusive, uma das coisas que eu me debruço muito que é a segunda lei da termodinâmica, né, que é o princípio da entropia. Isso daí é uma coisa absurda, né? A lei mais inexorável da realidade, a lei mais incurvável da realidade. E a gente não entende necas a respeito dela, né? Bom, a interpretação de Copenhague trouxe esses grandes gênios, depois eu falo de mais alguns deles, né, quando eu passar uma imagenzinha no final desse vídeo, acredito, né, porque a gente já está atingindo aí a casa dos 12 minutos. Então, eu vou me, me seguindo aqui, né. Aí, um pouco mais à frente, inclusive depois desse choque ali, dessa mudança, porque foi no início do século XX, em 1900, que já mudou o paradigma para a era quântica. Mas na interpretação de Copenhague foi dado o firmamento, e aí, um tempinho depois, lá em 1940, começou o início dos computadores eletromecânicos. É claro, se a gente for falar de computador, a própria palavra ela pode indicar um referente sobre aquilo que computa. Aquilo que computa é aquilo que pode, de certo modo, realizar ali um cálculo ou obter um determinado resultado a uma equação. E todo esse cálculo ele pode ser feito inclusive pelo próprio ser humano, declarando assim seu registro na fisicalidade. Então a gente tem o ábaco, né? O ábaco é um modo de registro que inclusive ele funcionava como uma maneira de computar um resultado de modo quase imediato, né? De certa maneira e que não tinha uma estatização tão grande desse registro, né? O registro era facilmente alterado. Mas a gente tem também computadores como animatrônicos, né? Que são ali estruturas que utilizam não da energia elétrica, mas de outro tipo de energia, né? Uma energia elástica da corda, né? Bom, não vou me aprofundar muito nisso também. No entanto, a gente sabe que já haviam computadores mecânicos antes de 1940. Mas foi em 1940 onde se começou ali, né, a introduzir quase como peças elétricas e eletrônicas nesses computadores mecânicos para aumentar ali a capacidade de processamento deles. Tanto que em 47 transistores foram colocados, desenvolvidos, colocados nesses computadores eletromecânicos que desenvolveram ali um alto teor de processamento fazendo com que fossem muito mais potentes, né? Então, a gente está vendo somente um desenvolvimento dessa tecnologia, fazendo com que ela fosse mais aprofundada e do nada, boom, né? 14 anos depois ali, já pegando um outro evento, para não delongar muito, o CERN é criado, né? Então, o CERN é fundado, por assim dizer. O que que é o CERN? O CERN, eu coloco aqui que é o Conselho Europeu de Estudos Nucleares.
Pode ser traduzido também como organização, no entanto, eu pego ali a própria palavra que vem de um termo francês, né? E, e seria como um conselho europeu. Esses estudos nucleares, eles são direcionados ali ao núcleo das partículas, não é exatamente como o desenvolvimento de bombas atômicas ou algo do tipo. No entanto, é o estudo de como funciona o interior do núcleo dos átomos, né? Então, esse estudo ele faz com que anos depois, né, muitos anos depois, em 1998, seja fundado ali ou melhor dizendo, seja elaborado, criado, construído aquilo que a gente chama de LHC. LHC, uma coisa complexa, mas dizendo aqui para vocês, é traduzido como o grande colisor de partículas ou o grande colisor de hadrons. Large, Large Hadron Collider, né? Então, esse grande colisor de hadrons seria um colisor de prótons, né? Começou ali sendo com experiências, né, de colisões de íons, no entanto, hoje a gente tem a colisão ali de prótons ou até de outras partículas, né? Não sei muito bem o que eles fazem dentro lá desse complexo, porque é um complexo bem interessante. No entanto, né, como que eles fazem a colisão de partículas, né? Muitas pessoas não sabem o funcionamento. É claro que tem muitas complexidades, tecnicidades dentro do funcionamento ali do grande colisor de partículas, mas ele é um tubo gigantesco que fica lá na Suíça, no, no subterrâneo, né? Tem muitos metros de profundidade para que não aconteça nada fora do comum, não altere, né, a parte de cima, ali, a superfície terrestre. No entanto, é bem profundo e ele tem 27 quilômetros de extensão, esse túnel, né? Então é um círculo gigantesco e tem um outro círculo pequenininho atrelado, que é uma máquina ali também. Esse tubo gigantesco, ele, ele é por onde flui, né, a corrente do próton e onde ele é colidido com o outro, fazendo assim com que a própria partícula ali, ela se fracione e se divida em outras subpartículas. Assim pode ser captada por alguns alguns painéis, né, que são sensíveis o suficiente para captar essas subpartículas, assim podendo estudar suas propriedades, né? É claro que no caso esse é o objetivo propriamente dito, né, do grande colisor de partículas, mas a gente sabe também que muitas outras coisas elas são realizadas dentro desse complexo, hoje muito estudado aí, né? Esses assuntos concernentes ao CERN, mas antes da construção do LHC, ele ainda era apenas ali um Conselho Europeu de Estudos Nucleares. Então, outras coisas estavam sendo executadas antes da construção do LHC, também o estudo já das propriedades intrínsecas da matéria, estavam sendo feitas a partir desse conselho, com propósitos ali que muitas vezes a gente desconhece. Então, 2 anos depois, já seguindo aqui, um indivíduo chamado de John McCarthy, né, ele, lá numa conferência em Dartmouth, que é uma faculdade que fica em New Hampshire, nos Estados Unidos, né, ele se reuniu com alguns outros estudiosos da área, ele é um, se não me engano, ele tem um PhD, não tenho total ciência, mas ele é um grande estudioso da área da tecnologia da informação, inclusive um dos, um dos profetas aí das tecnologias, né? Dando aí para nós o termo que a gente utiliza hoje com tanta fluidez, chamado de inteligência artificial. E esse termo ele tem completa relação com o que foi criado um pouquinho depois dele cunhar esse termo nessa conferência, porque em 1960 ele vai desenvolver ali a primeira linguagem de programação para a IA, né, para a inteligência artificial, a Lisp. Hoje é conhecido como uma família de linguagens, mas foi ali o início do desenvolvimento da IA a partir de uma linguagem de programação própria. Então, esse John McCarthy, ele também estava trabalhando ali no desenvolvimento de coisas como a nuvem. Bom, a gente pode tratar disso um pouco mais adiante, mas já está bem pesado de conteúdo. Gostaria de mostrar aqui finalmente para vocês, só para a gente encerrar essa parte, uma fotinho
da quinta conferência de Solvay, em outubro ali de 1927, né? Então, nessa quinta conferência de Solvay, a gente tem ali uma pletora de gênios, né? E o Einstein, brincadeira. A gente tem muitos gênios ali que inclusive fundaram as bases como a nossa realidade é percebida. Claro que eu fiz essa brincadeira com Einstein, mas um dos exemplos, né, do duplo sistema da ciência, como eles mantêm informações para dentro, protegendo essas informações de vazarem, enquanto certas informações eles formalizam por fora. Um dos exemplos disso é toda essa intriga, né, entre Einstein, Lorentz, que está sentado do ladinho dele, né, o Hendrik Lorentz, e um outro indivíduo que não pôde estar aí porque ele já havia falecido no momento dessa, já havia falecido antes do momento dessa foto, né, antes dessa conferência, que é o Henri Poincaré. Então, pode ser que talvez eu me aprofunde um pouco mais, né, nessa intriga, mas não nesse momento, né? Todas as contribuições de Einstein foram feitas ali em cima dos trabalhos de Hendrik Lorentz e Henri Poincaré. Então, isso significa muitas vezes, dentro da percepção daqueles que têm ali o entendimento do estudo do Hendrik Lorentz, até porque ele não esteve totalmente contente, né, com as implicações que Einstein levou. Mesmo assim, Einstein conseguiu colocar certos elementos que foram essenciais ali à pragmática que a gente tem sobre o tema quântico, né? Ou seja, alguns desenvolvimentos de certas tecnologias que foram feitas a partir dessas teorias, né? Então ele tem um papel mais ou menos fundamental nisso, né? Só que como ele conseguiu isso, nunca ficou muito claro. Então tem muitas investigações sobre o tema, tem livros, inclusive até mesmo muitos escritos que se dedicam ali ao estudo desse tema. Eu não vou me debruçar nisso, mas também dizendo que além, também entre eles, né, tem ali o Paul Dirac, e esse cara é essencial ali para o desenvolvimento daquilo que a gente considera como estudo da eletrodinâmica, que é um campo que também vai ficar ali subjugado à era quântica, né? Afinal de contas, a eletrodinâmica ela está estudando todos os fenômenos e eletrônicos da realidade, concernentes especificamente às microescalas, né? Então, vendo ali sobre todo esse manto elétrico da realidade, como ele funciona em suas regras e estabelecimentos mais quânticos, por assim dizer, né? Então, Paul Dirac foi um grande desbravador desses terrenos aí também. A gente tem a Madame Curie sentada ali do ladinho, radiação. Vamos lembrar, pessoal, radiação é importantíssimo para a consideração da era quântica, até porque tudo na realidade, toda a matéria emite radiação. Não somente esses elementos perigosos a nós, né, como elementos radioativos, mas a radiação ela é comum como um modo de frequência que é emitido pelo pulsar da matéria. Então, não vamos nos esquecer disso, o desenvolvimento desse estudo quântico ele é essencial também, né? E do lado dela a gente tem ali o fundador da era quântica, né? O grande gênio Max Planck. Não vou dizer que eu louvo nenhum deles, eu estudei o trabalho de alguns desses, né? Aí tem o Erwin Schrödinger ali em cima também, né? Aqui, o Erwin Schrödinger, o Wolfgang Pauli, o Werner Heisenberg, a Niels Bohr, que são os fundadores das conferências aqui. A gente tem também, quem eu mencionei, o Lorentz, né, a Madame Curie e o Planck. Então, tem muitos outros ali, é claro, não me aprofundei no trabalho de todos, mas nesses que eu acabei tendo algum contato, eu vi grande genialidade, de fato. No caso, não somente para o desenvolvimento das teses e daquilo que foi uma implicação delas, mas também até de um modo de pensar muita da intencionalidade que esses autores tinham e da compreensão que eles tinham sobre a colaboração que eles estavam fazendo, ou seja, eles sabiam que aquilo ia alterar todo o paradigma, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa de se observar. Bom, vamos finalizando aqui essa parte. Então, essa é somente uma parte ali do desenvolvimento do contexto paradigmático, mas vamos seguir na próxima e vamos trazer eventos mais interessantes, mais presentes, que estão mais próximos ali do nosso contexto atual e, e seguir com o tema, né? Então, obrigado a todos, tenham um excelente dia e até mais.